O Paulo Turra está chegando no Santos neste sábado e logo de cara ele vai ter que dar uma observada no vestiário, porque tem uma turminha de biquinho com o João Paulo. Porque não gostaram do João Paulo lá do lado do Odair Hellmann, enquanto eles estavam lá no meio de campo. João Paulo sentado lá, pé da vida, do lado do treinador, com o que estava acontecendo, né? Acharam que ele fez uma ceninha, meio que transferindo responsabilidade para os outros e tal. Eu acho assim, se, por exemplo, alguns zagueiros salvassem tantos gols quanto o João Paulo salva, alguns atacantes fizessem tantos gols quanto o João Paulo defende, e olha que eu já fiz críticas aqui ao João Paulo, eu acho que os caras poderiam ter moral para falar. O João Paulo e um ou outro, o Dodi talvez, a gente pode falar alguma coisa, o resto tá todo mundo em débito. Então quando você não está entregando, você não tem moral para falar nada. Então essa vai ser a primeira missão de Paulo Turra, né? Apesar dele ser um cara xerifão e tal, né? Vai ter que usar um pouco da psicologia, digamos assim, para lidar com este problema. Claro que na história do futebol nós já tivemos vários elencos em que os caras se odiavam e a coisa andava. Aliás, acontecia até em banda, né? Nos Ramones acontecia isso, os caras se detestavam, né? Tem uma música lá que o falecido Joey Ramone fez, que o outro lá roubou a namorada dele, ele ficou bravo e tal, a única namorada que ele teve, meus amigos. Isso tem banda de rock, tem time de futebol, mas os Ramones faziam sucesso, lotavam show, vendiam disco pra caramba. O Santos não consegue ganhar de ninguém. Então os caras podem se odiar, podem se pegar na porrada no vestiário, não tem problema nenhum. Só que eles precisam ganhar jogo, né? E isso não está acontecendo. Alguns sentem mais o momento, outros sentem menos. Só sentem quando eles acham que tem alguém quebrando o código de ética futebolístico, se é que existe isso, né? Então eu vou falar sobre esse tema, né? E também sobre uma outra questão que o Paulo Turra vai ter que lidar. Eu não sei o que ele pensa, por exemplo, sobre o Marcos Leonardo, mas a gente já sabia que o Marcos Leonardo talvez não ficasse mais muito tempo no Santos. E ao que tudo indica, isso vai acontecer, né? Ele vai embora e aí o Paulo Turra vai ter que ir para a sequência da temporada com o menino David, com o Mezenga, ou o Santos vai ter que contratar um outro centroavante. Enfim, estes são os nossos temas a partir de agora, tá certo? Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, hoje em nome de 1xBet. A 1xBet, que é uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes ligas, como a UEFA Champions League, com o próprio Campeonato Brasileiro, e com grandes clubes também como o Barcelona e tantos outros, né, oferecendo grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é um dos mais tradicionais e o mais confiável site de apostas do mercado. Não só no futebol você pode apostar, mas também nos chamados eSports e também em outras modalidades. Então, você vai se inscrever lá na 1xBet usando o nosso link, tá certo? Que eu sempre coloco aqui para vocês nos comentários fixados do vídeo, com o nosso código, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x. Então você vai lá na 1xBet, mostra que conhece tudo de futebol e ainda tem a chance de ganhar um dinheiro extra. Tá certo? Vamos aí aos palpites, né? Tem alguns palpites que eu vou dar uma repetida aqui desse fim de semana. Olha só, Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense que foi do Paulo Turra contra o Corinthians, né? Que ganhou do Santos aqui na quarta-feira. Eu tinha dito no vídeo anterior aqui da 1xBet que eu ia apostar no Atlético Paranaense, porque eu, como bom santista, jamais vou apostar no Corinthians, né? E eu encontrei alguns corintianos que vieram conversar comigo esses dias, alguns de boa, brincando e tal, né? Acontece, a gente brinca e tal, alguém vem e fala alguma coisa e tá tudo certo. A gente brinca um dia, outro dia os caras zoam. Mas eu encontrei também uns bem idiotas, sabe? Uns caras que vieram me encher o saco, falar uma pá de besteira. Então, eu fiquei virado no giraia com esses aí. Não com os corintianos que brincaram de boa, mas com os corintianos sem noção, né? Então, para esses aí, vai minha torcida ainda maior pelo Atlético Paranaense. Olha a que ponto eu cheguei, né? Aqui no palpite da 1xBet. Fluminense e Bahia continuam com o palpite do empate, né?
Aliás, Atlético e Corinthians é às 4, né? É aquele jogo da TNT. Fluminense e Bahia às 6h30, acho que vai dar empate. 18h30 também Fortaleza e Atlético Mineiro, apostei aqui no Galo. E 9 da noite tem Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro precisa ganhar, né? Cruzeiro precisa ganhar porque tá começando a cair na tabela aí. Pepa contra Dorival. Vou meter um empate aqui nesse jogo também, vai. Tá bom? Então é isso. Palpites, ideias aqui para a rodada deste sábado do Campeonato Brasileiro em nome da 1xBet. Vamos lá, meus caros. O Santos treinou nesta sexta-feira sob o comando híbrido, digamos assim, se é que pode-se usar esse termo, de Falcão observando e Claudio Miro botando a mão na massa. Alguma informação também dá conta de que o Paulo Turra já indicou para o Claudio Miro algumas coisas e tal. Como até esta sexta-feira o nome do Turra não apareceu no bid, a gente não tem certeza se ele vai poder, né? Eu confesso realmente que não sei se tem bid neste sábado, acho que não. Mas é aquilo, ele pode dirigir o time à distância, né? Numa dessas ele pode não estar na beira do gramado, bota lá o Falcão, o Claudio Miro, bota lá um monte de gente e ele fica das tribunas, pode dar pré-eleição, pode dar o treino, pode dar pré-eleição, pode ir no intervalo, não sei se pode no intervalo, acho que pode, né? Enfim, eu acho que ele vai meter a mão na massa neste sábado e eu espero de cara que ele mude o time. Que ele mude o sistema, que ele mude algumas peças, que ele faça algumas trocas. Porque se ele meter o mesmo time que o Odair vinha colocando, é difícil que mude alguma coisa. Porque em um treino ele não vai conseguir fazer aquele 4-3-3 virando 4-4-2 eventualmente funcionar, né? Ele vai ter que alterar alguma coisa. Claro que algo é você ser surpreendido. Poxa, que coisa, né? Eu já imagino, por exemplo, que ele não vai contar com o Miguelito, até porque o Miguelito já postou aí que ele estará à disposição para o jogo do Sub-20 neste sábado, né? Mas eu ficaria surpreso, por exemplo, se ele começasse com o Alex na zaga, com o Ed Carlos no meio de campo, entendeu? Alguma coisa assim. O Ivonei, o Lucas Braga de titular, isso seria surpreendente. Enfim, mas vamos aguardar. Ao longo deste sábado a gente vai ter as informações e, claro, dentro do pré-jogo, falaremos no pré-jogo de Santos e Flamengo uma possibilidade aí de equipe, se é que o Paulo Turra vai permitir que vazem as ideias dele, né? Pode ser até que ele fique em dúvida e isso não venha à tona num primeiro momento. E o Paulo Turra, como eu disse, tem que lidar com o bastidor, né? Porque os jogadores eles estão no fundo, dando graças a Deus que vão jogar sem torcida, porque eles estão aí abalados emocionalmente, coitados, né? Abalados psicologicamente. O senhor manda aí o seu Olerite lá, tira uma xerox do seu Olerite, manda lá para os caras ver se eles vão ficar abalados, se eles vão ficar felizes da vida, né? Mas enfim, então estão talvez mais sossegados, porque vão jogar sem torcida. Porque o clima não é bom. É óbvio que não é bom. Depois do que aconteceu na quarta-feira, depois de 9, a gente até esqueceu, né, que agora são 9 partidas sem vitória. Eu vi no lance que o bastidor do Santos ficou ruim. Aliás, o Odair manteve nesta sexta-feira, foi lá no CT se despedir dos jogadores e tal. Enfim, tem um bastidor aqui do lance. Aliás, as duas notícias que eu vou comentar hoje são do lance do nosso amigo Fábio Lázaro. Dizendo aqui que pegou mal entre os jogadores o João Paulo não ter ido lá para o círculo central. Além disso, o restante do elenco santista ficou incomodado com o fato do capitão da equipe ter dado entrevista, mesmo enquanto alguns torcedores atiravam bombas em direção ao gramado. Meus caros, alguém tem que tomar vergonha e dar uma satisfação, né, para a torcida, porque o técnico não deu, o presidente não deu, o diretor não deu, ninguém falou, né? Os jogadores de destaque de linha sumiram, alguém tem que falar, e é sempre o João Paulo que fala, né? Aí o João Paulo citou o protesto da torcida do clube, que tinha sido feito no sábado, na porta do CT, onde as lideranças de algumas organizadas foram convidadas a entrar e conversar com os atletas. Na ocasião, o único que parou para conversar olho no olho foi o goleiro, que teria dito que não havia outro resultado a não ser a vitória contra o Timão. Então, é que tá também, né?
Os outros jogadores também não deram satisfação ao torcedor. Aí o João Paulo tem aspas aqui, pediu desculpas, que foi uma vergonha e coisa e tal. Para os demais integrantes do elenco santista, a declaração foi uma forma do goleiro limpar a sua imagem, com a torcida expor o restante do grupo que tentava defender a sua integridade física. Então, eles poderiam, por exemplo, ter pedido... O jogador precisa aprender a ser mais inteligente. Era uma hora, sabe de acontecer, sabe o quê? Cancelaram a entrevista coletiva do técnico. Eles, os jogadores que acham que o João Paulo estava errado, eles deviam ter promovido, eles deviam todos ter ido em fila para dar entrevista para a detentora dos direitos, ou ter solicitado que os jornalistas que estavam presentes, eles estavam com medo de dar entrevista dentro do vestiário, que deixassem entrar no campo e todos eles falassem. Eles deviam ter falado, né? Dado a versão deles do porquê que aquilo estava acontecendo. Eu não sei qual é a opinião do Soteldo, por exemplo, a respeito do que está acontecendo, do Lucas Lima. Não sei qual é a opinião deles. Não sei qual é a opinião do Joaquim, não sei qual é a opinião do Mendonça, não sei qual é a opinião deles, né? Se eles acham que está de boa, que é normal, que está tudo bem, ou eles não conseguem se expressar a respeito do que está acontecendo. O João Paulo fez o certo, eles e que se esconderam e que fizeram errado. Mas enfim, mesmo com o incômodo do grupo em relação à atitude, não houve discussões acaloradas no vestiário, tampouco no ônibus que deixou a Vila Belmiro, escoltado pela polícia, mas o clima era desconfortável, de poucas conversas e um isolamento de João Paulo em relação aos demais jogadores. E a relação entre boa parte do plantel e o capitão não era boa há algum tempo. O incômodo de boa parte com o goleiro iniciou no segundo semestre do ano passado, quando os direitos de imagem dos jogadores ficaram atrasados durante 2 meses, agosto e setembro. E a expectativa dos jogadores era que João, como líder, tomasse o diálogo com a diretoria em nome do grupo. Porém, a postura do atleta não foi vista como individualista pelo restante do plantel. Muito bem. O que eu vou explicar aqui para vocês é o seguinte. Eu falei no outro vídeo sobre a chegada do Paulo Turra, que pela personalidade dele, pelo fato dele querer as coisas muito corretas, ele vai ter muito problema com alguns encostados que tem no Santos. E já o comportamento do João Paulo já mostra como essa gente se incomoda com quem é sério, com quem é trabalhador. Com quem não fica de mimimi, com quem não fica de palhaçadinha e tal. Aliás, quando eu falei do Rogério Ceni, se ele chegasse no Santos hoje, ele ia fazer a mesma coisa que o Paulo Turra talvez consiga fazer. Por isso que ele arrumou tanta confusão lá no São Paulo, porque ele quis dar um chega pra lá em jogador folgado, né? E hoje, quando essa turma se junta, ou você é muito diplomático para entrar no jogo deles, né? Ter jogo de cintura para lidar, ou os caras vão te derrubar, né? Então, o João Paulo vai ter que ser resiliente e o treinador também. Por isso que eu falei no vídeo anterior. Diretoria tem que dar respaldo para o técnico. Se esses incomodadinhos de plantão começarem a fazer bico, manda treinar no Meninos da Vila, né? E rescinde o contrato, paga a multa, sangra os cofres, mas se livra desses caras. Jogador que deixa ambiente carregado por ciumeira, por vaidade ou porque não tem responsabilidade nem hombridade de dar a cara a tapa no momento desse, pode ir embora. O Santos não precisa. Aliás, por falar em ir embora, o lance traz também aqui outra no Fábio Lázaro voando, né? Só que desta vez com o Rafael Oliva, de que a Lazio da Itália estaria interessada no Marcos Leonardo e que uma proposta será entregue formalmente ao Santos em questão de horas. Os valores oferecidos podem chegar a 18 milhões de euros, 93 milhões de reais, segundo apurado pelo lance. O Peixe ficaria com 15% do passe numa futura negociação. Então, esse valor aqui seria para o Santos por 85%. Né? Agora precisa ver se esse valor aqui já desconta algum percentual que talvez o próprio jogador e o empresário tenham, enfim. Preciso analisar. Eu sempre disse que se o Santos vendesse o Ângelo ou o Marcos Leonardo por menos de 20 milhões de euros, eu pediria a renúncia ou impeachment do Andrés Rueda. Mas como o ano está acabando e é capaz de acontecer, logo a saída dele, não vai resolver muito. Mas assim, o Santos vai ter uma proposta de 18 na mão, se não vier uma de 20, vai acabar vendendo por 18. Né? Lamentavelmente. Com 100 milhões de reais,
mais ou menos, quem que o Santos vai contratar, né? Porque o Paulo Turra, segundo o Globoesporte.com, nessas conversas e nas últimas horas, desde o anúncio do nome dele, certamente esses papos foram intensificados para que ele diga, olha, eu gosto desse tipo de jogador, eu gosto desse, eu gosto daquele, que eu queria ter no meu time. Então, o Santos vai ao mercado e tem que ter a anuência do treinador, né? Porque, por exemplo, se contratarem algum jogador meia sola agora, nessa janela, e ele avalizar a contratação, ele vai ser culpado. Como o Odair foi, em algumas oportunidades, ao indicarem jogadores, né? Ah, mas ele faz uma lista, no primeiro nome da lista é o Messi, o último nome da lista é o Zezinho das Condongas. É o que dá para contratar, então não traz ninguém, né? Se é para trazer um jogador para fazer número, não traz ninguém. Foi o que eu também já disse em outras oportunidades. O Santos tem que contratar jogador para melhorar o elenco, não é para fazer número. Ah, precisamos de um reserva para o Rodrigo Fernandes, vamos trazer um clone do Rodrigo Fernandes. Não, tem que trazer alguém de outro nível. Vamos trazer um cosplay do Natan, também não adianta, o do João Lucas, não adianta. Se o Santos for contratar um lateral direito, tem que trazer alguém melhor do que esses caras, né? Isso porque já tem 3, né? Esses 2 que eu citei ainda tem o Inocêncio. Mostra o planejamento do Santos como foi feito, né? Atacante de ponta, volante, zagueiro que construa, que saiba jogar, tem tudo isso. O Santos precisa, em comum acordo com o seu treinador, ir ao mercado de forma assertiva, correta. E aí o dinheiro do Marcos Leonardo pode fazer a diferença. Se não for para Lazio, porque o papo anterior era Roma, né? Algum outro clube vai surgir. Se não surgir, o técnico vai ter um centroavante aí, né? Um pouco mais maturado. Se ele perder o Marcos Leonardo, ele vai ter o menino David para pôr para jogar, né? Vai ter que dar essa sequência nele, mesmo em crise. Ou ele vai ter que apostar no Mezenga, que é o que tem aí para hoje. Ou o Santos vai ter que ir atrás de um quinto reforço, né? Porque se fala no zagueiro, no volante, no meia, no atacante de ponta. Aí, se precisar de um outro centroavante, né? Precisa ver se esse dinheiro aí vai ser suficiente para tudo isso, porque o Santos talvez queira usar a grana para trazer um jogador só pelo salário, não ter que comprar, né? É difícil, né? A situação é complicada. Como eu tenho dito aqui, sem dinheiro não se faz a festa hoje em dia no futebol, só com muita grana, e o Santos não tem muita grana, e a pouca que tem nos últimos tempos usou mal, né? Não usou da forma correta. Então é isso. Vamos aguardar o desdobramento neste sábado da apresentação. Não sei se vai ter entrevista, se vai ter videozinho e tal, né? Porque não teve nem, e o produtor que me lembrou disso, não teve nem aquele banner, né? Foi um anúncio no WhatsApp só, e no site um texto. Sabe aquele bannerzinho de rede social? Pelo menos eu não vi. Eu não vi, não sei nem se teve. Eu até vou procurar aqui. Bem-vindo, Paulo Turra. Não sei o que, né? Aquele oba-oba todo. Deixa eu ver aqui. Não teve não. Só teve a nota oficial e pá, e nada de artezinha, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se vai ter vídeo ele dando algumas explicações, dando algumas ideias e tal, né? Se vai ter coletiva antes do jogo, depois do jogo, certamente vai ter, talvez até a apresentação seja depois do jogo, né? Enfim, e é torcer, né? Tem gente que confunde as coisas, né? Quando a gente fala da personalidade do Paulo Turra, do fato de ele não ter talvez um relacionamento dos mais amigáveis com alguns jogadores, isso não quer dizer que eu estou torcendo contra o cara não, tá? Pelo amor de Deus. Tem gente que não entende muito bem as coisas. Estou falando uma coisa são dados, informações. Outra coisa é a nossa torcida. Eu quero que ele venha, monte o esquema dele aí, retranca, reativo, contra-ataque, posse de bola, sem posse de bola, intensidade. Isso não me importa hoje. Hoje o que me interessa é ver o Santos escapar do rebaixamento e, com a glória de Deus, quem sabe, subir na tabela. E para a Sul-Americana deve ir mesmo, né? Mas vai para jogar a Copa do Brasil ano que vem tem que estar na fase de Libertadores também, tem que estar entre os times da Libertadores, o que hoje, vamos combinar, é muito difícil de acontecer. Mas é isso, desejo ao Paulo Turra toda a sorte, né? Que ele enfrente as adversidades e bote
no caminho correto alguns jogadores que são absolutamente sem noção que existem no Santos hoje, né? Sem noção de, digamos assim, de tempo, espaço e realidade, e sem noção técnica também, né? Mas tá lá no grupo, né? Aí de vez em quando tem que botar para jogar, senão o cara fica de tromba. É um negócio complicado. Quando você monta o elenco nas coxas, sai desse jeito aí. Tá bom, meus caros? Então, antes de encerrar, eu vou pedir para você que está chegando agora aqui ao canal 10 para que você se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Aliás, um último agradecimento. Eu, esta semana, postei nas minhas redes sociais e também aqui na comunidade do canal que nós chegamos a 10 milhões de visualizações aqui no canal 10. Eu acho que tem uma diferençazinha entre o sistema e o que é exposto aqui no nosso sobre, né? No sobre está 10 milhões, 37 mil e tal, mas no sistema já tinha dado 10 milhões há uns dias, então isso aqui talvez seja um bugzinho, né, de atualização e tal, mas enfim, estava esperando aparecer aqui publicamente para agradecer a estas 10 milhões de vezes em que os vídeos do canal 10 foram assistidos, né? E as pessoas que chegaram recentemente aqui ao canal são, neste momento, 36.431 inscritos. Vamos caminhando devagar e sempre, sem pressa, né? Daqui a pouco a gente chega em 37, 38, 39, 40 mil, vamos aumentando a nossa comunidade e seguiremos, tá bom? Mas agradeço demais de coração a todos que prestigiam este trabalho, que tem as suas dificuldades como qualquer outro, né? Gostaria de frequentar o Santos de uma forma mais intensa, de viver os bastidores de uma forma mais intensa, mas eu tenho minha vida profissional para tocar, minha vida pessoal também, não consigo me dedicar ao canal da forma até como eu gostaria mais, né? Mas eu acho que está de bom tamanho por hora, tá bom? Mesmo assim, reforço e agradeço a todos pelo prestígio. 10 milhões de visualizações, é muita coisa. Muito obrigado a todos. Tá bom? Neste sábado teremos outros encontros aqui. E no domingo tem Santos e Flamengo duplamente. Sereias de manhã e depois às 6h30 o time principal. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.